Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Geni Rodrigues Veloso e iremos trabalhar a segunda aula da disciplina Contabilidade Básica. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar. Começaremos definindo o patrimônio, ou relembrando o que é o patrimônio dentro da contabilidade. O patrimônio pode ser conceituado como a riqueza gerada pelas pessoas. Assim, temos o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa. Esse conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa ou entidade abrange tudo aquilo que a pessoa tem, que são os bens e direitos, e tudo aquilo que a pessoa deve, que são as obrigações. Definimos o patrimônio no âmbito contábil da seguinte forma: ativo, a soma de bens e direitos, representando a parte positiva do patrimônio, e o passivo exigível, obrigações com terceiros, que representa a parte negativa. E a sobra representa o patrimônio líquido, ou seja, as obrigações com os sócios, conforme demonstrado no quadro. Então, nós temos o patrimônio, que é composto de ativo, onde está representado os bens e direitos, a parte positiva, e o passivo, que são os deveres ou as dívidas, obrigações para com terceiros, e o patrimônio líquido são as obrigações para com os sócios. Então, o ativo é a parte positiva, o passivo a parte negativa, sendo dívidas com terceiros e dívidas para com os sócios. O artigo 2º do Código Civil Brasileiro, Lei nº 3.075, de 1º de janeiro de 1916, trata do direito patrimonial, afirmando que todo homem é capaz de auferir direitos e contrair obrigações. Assim, toda pessoa física ou jurídica pode ter um patrimônio, podendo este ser ínfimo ou amplo, segundo o grau de riqueza que ele externa. Então, vejamos as características do patrimônio. Personalidade: pessoa física ou pessoa jurídica. Componentes: bens e direitos e obrigações. Função: externar o grau de riqueza do proprietário. Mensuração: para efeito contábil, um item só será componente do patrimônio se for mensurável em dinheiro. E mutações: é normal o patrimônio estar em constante mutação, provocando um acréscimo ou decréscimo, conforme a qualidade da sua administração. Vamos então definir os itens que compõem o patrimônio. Começaremos pelos bens. Bens, exemplos de bens: dinheiro em caixa, veículos, imóveis, estoques. Estes bens, eles são classificados em tangíveis e intangíveis, imóveis e imóveis. São bens tudo o que possui valor econômico e pode ser convertido em dinheiro, sendo utilizado na realização do objetivo principal de seu proprietário. São as coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Ou seja, são os elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou venda. Os bens possuem utilidade, pois são eles que satisfazem as necessidades de seus proprietários. E possuem diversas classificações contábeis, tais como bens permanentes,
são bens que possuem vida longa e são adquiridos para ser utilizados na empresa, ou seja, não são destinados à venda. Exemplos: veículos, máquinas, ferramentas. Temos os bens de uso, que são adquiridos para utilização dentro da empresa e que serão consumidos a curto prazo, geralmente dentro do próprio exercício em que foram adquiridos. Como exemplos, temos material de limpeza, temos material de expediente. Ainda temos os bens móveis, que são bens suscetíveis de remoção. Podem ser movidos por si próprios ou por outras pessoas. Exemplo desses bens: os veículos, animais, máquinas, móveis, equipamentos. Temos os bens imóveis, que são bens que não podem ser deslocados de seu lugar de origem, do solo ou subsolo, sem destruição ou danos. São aqueles que, se deslocados, terão que ser total ou parcialmente danificados. Como exemplo, casa, terreno, edifício, reflorestamento, etc. Ainda temos os bens corpóreos, ou seja, a classificação entre bens corpóreos, que são os bens tangíveis. São aqueles bens que possuem forma física e são palpáveis, ou seja, possuem matéria e podem ser tocados. Como exemplo, carros, máquinas, mercadorias, terrenos, móveis. E os bens incorpóreos, que são intangíveis. São bens que não constituem matéria, ou seja, não podem ser tocados. Mesmo assim, esses bens são passíveis de avaliação econômica e devem ser registrados na contabilidade por seu valor de mercado. Como exemplo, nós temos o nome comercial, a marca, patente, a licença de uso de direitos autorais, a licença de uso de marca, entre outros. Para melhor entendimento, vamos atribuir valores aos bens. Vejamos. Aqui, pessoal, nós temos 6 itens que compõem os bens, Nós identificamos como edifícios, móveis e utensílios, veículos, marcas, terrenos, marcas e patentes, com um total fictício de R$ 1.700. Aí nós temos aí o tangível. Classificamos esses bens, esses 6 bens em tangíveis. O que não é tangível? Somente as marcas e patentes. Então, nós temos um total de bens tangíveis, 1.650. O que nós temos de intangível? Marcas e patentes, 50. Classificando entre móveis e imóveis, nós temos os móveis. Móveis e utensílios, 120, veículos, 80, máquinas, 400, marcas e patentes, 50, totalizando 650. E de imóveis, nós temos os edifícios e os terrenos, que totalizou 1,50. Também fazem parte do patrimônio, de forma positiva, os direitos, que são bens ou seu equivalente, em recursos financeiros de propriedade da empresa que se encontram momentaneamente em poder de terceiros, ou ainda, ato da pessoa ou empresa ceder algum bem ou serviço em troca do pagamento não imediato, originando um direito correspondente, ou seja, são os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros e geralmente aparecem acompanhados da expressão a receber, a compensar, a recuperar, a acreditar ou outra similar, indicando a promessa de recebimento ou que permita recuperar parte do bem transferido. Como exemplo, podemos citar uma venda a prazo, onde é registrado um direito, que a gente pode chamar de duplicatas a receber ou de clientes, ou seja, representa os bens da empresa que estão em mãos de terceiros, como os créditos a receber de terceiros, títulos a receber, adiantamento concedido, etc. Nesse caso, mesmo sem a expressão, trata-se de um direito, porque alguém recebeu o adiantamento e deverá devolver o valor recebido. Vamos então exemplificar usando valores. Nós temos aqui bancos contra movimento, duplicatas a receber proveniente de vendas a prazo, títulos a receber, notas promissórias, aluguéis a receber. Então, nós temos
valorizando esse total aí, nós temos de direitos 2.800. Bem, agora temos que falar da parte negativa. Sim, o patrimônio tem sua parte negativa, que são as obrigações, e representa os bens em nosso poder que pertencem a terceiros. Patrimônio, obrigações, dívidas com outras pessoas. Em contabilidade, nós chamamos essas dívidas de obrigações exigíveis. Como exemplo, nós temos empréstimos a pagar, contas a pagar, impostos a pagar, salários a pagar, duplicatas a pagar, que são provenientes de compras a prazo, sendo que alguns autores da área contábil também identificam duplicatas a pagar como fornecedores. As obrigações se constituem em ato da pessoa ou empresa dispor de algum bem ou serviço e que, em troca destes, originam um compromisso futuro de pagamento. É a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas, ou são dívidas contraídas em virtude de despesas que podem ser pagas imediatamente ou a prazo. As obrigações na contabilidade recebem um nome técnico de exigível, por se exigir da empresa o pagamento das dívidas. Assim, quando uma empresa compra mercadoria a prazo, ela passa a ter a obrigação de pagar o valor da compra no prazo acordado. Uma despesa sempre vai gerar também um pagamento, portanto, uma obrigação. Vamos dar ênfase nisso. Quando se compra um bem ou mercadoria a prazo, ele integra-se ao patrimônio a partir do momento que o fornecedor o entrega. Como foi uma venda a prazo, a empresa que adquiriu o bem ou a mercadoria passa a ter uma obrigação com o fornecedor, representada por uma conta a pagar equivalente ao preço do bem ou da mercadoria. Assim, como aumenta de um lado o ativo, bens da empresa, de outro lado aumenta o passivo, obrigações ou dívidas da empresa. Outros exemplos de obrigações nós temos salários a pagar, aluguéis a pagar, contas a pagar, impostos a pagar ou impostos a recolher. Vamos exemplificar usando valores. Então, nós temos aqui as obrigações, que são, elencamos de fornecedores, empréstimos bancários, salários a pagar, encargos sociais a pagar, que são o FGTS e o INSS, por exemplo, impostos a pagar ou a recolher, esse nome recolher significa recolher aos cofres públicos, financiamentos, contas a pagar, dívidas diversas, totalizando 3.930. Então, pessoal, já sabemos que o patrimônio é a composição de bens mais direitos menos obrigações, correto? Então, é uma equação matemática, não é mesmo? Pois bem, e a sobra? Ah, sim, a diferença ou a sobra é o que chamamos de patrimônio líquido. Assim, temos que o resultado do patrimônio é igual ao patrimônio líquido, ou ainda temos a seguinte equação matemática, equação patrimonial. Bens mais direitos menos obrigações é igual ao patrimônio líquido, ou ainda, ativo menos passivo exigível é igual a patrimônio líquido. Aproveitando nossos números, então, teremos a seguinte. Teremos a seguinte conta. Temos bens e direitos. Total dos bens, que nós vimos lá atrás, 1.700. Total dos direitos, 2.620. As obrigações exigíveis, obrigações para com terceiros, 3.930. Assim, o patrimônio líquido é a diferença entre os valores positivos, ativo, menos os valores negativos, passivos.
onde fica registrado o capital investido na empresa, chamado de capital social, as reservas de recursos, uma poupança com finalidade específica e também os lucros ou prejuízos que a empresa obtém, como este saldo mostra a participação dos sócios na empresa. O patrimônio líquido é conhecido como capital próprio, capital dos sócios. As contas, então, que encontramos no PL são capital social, reserva de capital, reserva legal, prejuízos acumulados, lucros acumulados. O PL está representado no lado do passivo para haver o equilíbrio, aí o nome de balanço patrimonial. Justifica-se estar ao lado do passivo também por se tratar de uma dívida da empresa para com os sócios ou acionistas. No caso de fechamento da empresa, é o montante que deverá ser pago aos sócios. O patrimônio líquido também é chamado de situação patrimonial líquida. Contém uma natureza especial, onde também fazem parte das obrigações, os direitos dos acionistas, sócio ou titular da empresa individual, em relação ao patrimônio da pessoa jurídica. Representa aquilo que de fato a pessoa tem, isto é, sua riqueza efetiva, o que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas. O PL figura do lado do passivo em virtude de o capital e as reservas pertencerem aos proprietários da empresa, sócios e acionistas, e não deixa de ser uma obrigação da empresa, pessoa jurídica, para com os proprietários, pessoa física. Reforçando o que foi estudado até o momento, temos a seguinte estrutura patrimonial na linguagem contábil. Então, vejamos. Estrutura patrimonial. Ativo, bens, como exemplo, máquinas, veículos, estoque, dinheiro. Direitos, títulos a receber, depósitos em bancos. Passivo exigível IPL, obrigações exigíveis, dívidas com terceiros, como exemplo, fornecedores, salários a pagar, empréstimos bancários, impostos a pagar. E o patrimônio líquido, que temos as contas capital social, reservas, lucros ou prejuízos. Lembrando que, uma vez que o ativo é igual ao passivo mais PL, então nós temos uma equação patrimonial, ou seja, um equilíbrio. Então, o lado do ativo vai ser sempre igual ao lado do passivo. Por isso que chamamos de balanço patrimonial. A estrutura patrimonial, conforme apresentada, evidencia todo o patrimônio de uma entidade em um determinado momento, ou seja, mostra todos os bens, direitos e obrigações numa certa data. Dando ênfase ao nosso estudo, vamos repetir. A diferença entre o ativo, que é a parte positiva, e o passivo, que é a parte negativa, denomina-se patrimônio líquido, que aparece vinculado ao passivo, para que haja igualdade entre o ativo, que chamamos de equação ou equilíbrio patrimonial. Durante o exercício fiscal ou ano civil, o patrimônio poderá aumentar ou diminuir, dependendo da movimentação dos elementos que compõem este patrimônio e também pelas atividades realizadas que poderão produzir receitas ou despesas que afetam o patrimônio de forma positiva ou negativa. No desenvolver das operações de uma empresa, quando efetua uma transação ou movimentação econômica financeira, como exemplo, compras ou vendas ou qualquer outra operação, os elementos que compõem o patrimônio se modificam. Chamamos de exercício financeiro operações que acontecem fazendo com que a estrutura do patrimônio se modifique a cada operação realizada. Os elementos que provocam mutações ou alterações no patrimônio, chamados de elementos de resultado, representados pelas receitas e despesas no final do exercício, apontarão o resultado, podendo ser positivo, que é chamado de lucro, ou superávit na contabilidade pública, ou prejuízo, chamado de déficit na contabilidade pública. Vamos aos exemplos.
Então, nós temos elementos de resultado. São basicamente as receitas, despesas e custos ocorridos num determinado período na empresa. São oriundos da movimentação das origens e das aplicações de recurso que a empresa possui. Podemos definir as receitas como sendo a entrada de recursos financeiros, geralmente proveniente da venda de produtos, mercadorias ou prestação de serviços, efetuados pela empresa em um determinado espaço de tempo. Na estrutura patrimonial, as receitas são refletidas através de entrada de dinheiro no caixa, quando acontecem as vendas à vista, ou através de direitos a receber, quando acontece a venda a prazo. É importante notar que a receita sempre aumenta o ativo, embora nem todo aumento de ativo represente uma receita, como é o caso dos empréstimos e financiamentos bancários. Uma característica da receita é produzir recursos que, se forem maiores que as despesas, gerarão o lucro da empresa. É somente através das receitas que a empresa obtém lucro. Exemplo de receitas. Nós temos receitas de vendas de bens, receitas de vendas de serviços, descontos obtidos, juros recebidos, aluguéis ativos. E em relação às despesas? O que são as despesas? Elas representam o sacrifício ou esforço da empresa para se obter receitas, caracterizadas pelo consumo de bens ou serviços, ou ainda pela saída de recursos financeiros sem aumento do patrimônio ou aquisição de um bem para consumo rápido, geralmente durante as receitas. Geralmente durante o exercício. As despesas ocorrem a todo momento e são comuns na empresa. Exemplo, despesa com a água, com a energia elétrica, com telefone, salário do mês, depreciação, que é a perda do valor de um bem em virtude do seu uso, a propaganda e publicidade, combustível, despesa com correios, aluguéis, material de expediente, material de limpeza, manutenção de imóveis, impostos sobre vendas, desconto concedidos, comissões de funcionários. Sempre haverá uma despesa quando for preciso desembolsar recurso financeiro, mesmo que não seja à vista, sem obtenção de um bem ou direito que aumente os valores positivos da empresa e será refletida na estrutura patrimonial, pela redução do caixa, quando é paga à vista, ou mediante aumento de uma dívida, passivo, quando a despesa é contraída no presente para ser paga no futuro, a prazo. A despesa pode ainda originar-se de outras reduções de ativo, além do caixa, como é o caso do desgaste dos bens do imobilizado, a depreciação. Todo o dinheiro que sai do caixa para pagamento de uma despesa denomina-se desembolso. Então, nós temos receitas e despesas, a operação da receita, quando ela é à vista, existe um aumento no caixa. Quando ela é a prazo, um aumento em duplicatas a receber, que é a conta clientes. Então, a receita, ela aumenta sempre o ativo. A despesa, quando ela é à vista, existe uma saída de caixa ou uma redução de caixa. E quando ela é a prazo, existe o aumento da conta fornecedores ou duplicatas a receber. Agora, após conhecermos os elementos de resultado que provocam alterações na estrutura patrimonial, positivamente ou negativamente, a partir do resultado apurado em um determinado período, vamos entender como fazer essa apuração. O resultado do exercício ou período fiscal é a diferença entre as receitas e despesas. Será positivo, aparecendo um lucro ou superávit, quando as receitas forem maiores que as despesas. Ou negativo, que é o prejuízo ou déficit, quando as receitas forem menores que as despesas. O resultado do exercício deverá ser incorporado ao patrimônio, aumentando quando houver lucro e diminuindo quando houver prejuízo.
Então, é fácil compreender que toda receita aumenta o lucro, ou seja, quanto maior a receita, maior o lucro, sendo o lucro uma conta do passivo no patrimônio líquido. Podemos então concluir que quanto maior a receita, maior será o patrimônio líquido. Inversamente à receita, toda despesa ou custo reduz o lucro e, consequentemente, o patrimônio líquido. Vamos enfatizar: receitas representam vendas de produtos, mercadorias ou serviços e aumenta o ativo e patrimônio líquido. Se a venda acontecer à vista, teremos uma entrada de dinheiro em caixa. E se for uma venda a prazo, teremos uma geração de direitos a receber. As despesas são gastos realizados nas atividades da empresa sem aumento do ativo. Representam consumo de bens e diminuem o patrimônio líquido. Se acontecerem à vista, terá uma saída de caixa, uma saída de dinheiro, e caso seja a prazo, ocorrerá um aumento de obrigações ou dívidas, valores a serem pagos a terceiros. Se a soma das receitas no período forem maior que o total das despesas no mesmo período, terá um lucro ou superávit. Caso o total das receitas do período forem menor que o total das despesas do mesmo período, teremos um prejuízo ou déficit. Vejamos então a representação gráfica da apuração do resultado do exercício. Demonstramos no slide o resultado que é apurado através do confronto dos elementos de resultado, ou seja, a diferença entre as receitas que representam a entrada de recursos, origem, menos as despesas que representam as aplicações de recursos, a saída. O resultado encontrado, que poderá ser positivo, lucro, ou negativo, prejuízo, fará parte do patrimônio ou compõe a situação patrimonial dentro do patrimônio líquido, trazendo variação nessa estrutura. O estado patrimonial de uma empresa pode apresentar-se de diversas maneiras na equação patrimonial, sendo as mais comuns a situação patrimonial positiva ou superavitária ou favorável, a situação patrimonial negativa, também chamada de deficitária ou desfavorável, e a situação patrimonial nula. Vejamos como acontece cada caso. A situação líquida positiva ou superavitária ocorre quando o conjunto de bens e direitos é maior do que as obrigações. Nesse caso, o patrimônio líquido será positivo. É também conhecida como situação líquida ativa, pois o ativo é maior do que o passivo exigível, que é obrigações com terceiros. A situação líquida positiva indica uma situação de normalidade da empresa, pois o conjunto de bens e direitos supera as obrigações. É uma situação favorável, real, apresenta um equilíbrio patrimonial, onde a empresa possui condições de saldar os compromissos com terceiros. Outra característica dessa situação é a geração de riqueza. Situação líquida negativa ou deficitária. Ocorre quando o conjunto de bens e direitos é menor do que as obrigações. Neste caso, o patrimônio líquido será negativo. É também conhecida como situação líquida passiva, pois o passivo, obrigações, é maior do que o ativo. Em linguagem técnica, é chamada de passivo a descoberto, uma vez que a empresa não consegue cobrir, honrar as obrigações com terceiros. A situação líquida negativa indica uma situação desfavorável, chamada de passivo a descoberto, pois se a empresa vender todos os seus ativos, os bens e direitos, o valor conseguido não é suficiente para liquidar suas obrigações com terceiros, ou seja, a empresa se encontra em estado de insolvência. Uma parcela das obrigações ficará sem pagamento.
é uma situação crítica e, para eliminar o déficit, deve-se aumentar o patrimônio líquido com acréscimo de capital por parte dos seus proprietários. Conforme demonstrado no slide, nesse caso, a situação líquida negativa aparece do lado esquerdo, para que haja igualdade entre os dois lados da estrutura patrimonial. Situação patrimonial nula. Ocorre quando o conjunto de bens e direitos é igual às obrigações. Neste caso, o patrimônio líquido será igual a zero ou nulo. A situação líquida nula é uma situação muito difícil de acontecer. Neste caso, não existe capital próprio, o que significa que o ativo da empresa foi totalmente financiado com recursos de terceiros. É um estado de alerta, pois a empresa está com dificuldades financeiras. Demonstra a inexistência de riqueza própria. Tudo que a empresa tem, seus ativos, ela deve. Passivos, obrigações. A empresa tem capacidade somente para liquidar as suas dívidas com terceiros, passivo real. Ou seja, toda a parte do proprietário já foi consumida pelas obrigações que representam o mesmo valor do conjunto de bens e direitos. Considerando ainda que uma parte do ativo é constituída de bens que são destinados ao uso da empresa, móveis, utensílios, instalações, máquinas e equipamentos, não podendo se desfazer deles, pois são necessários ao funcionamento da empresa, o ativo deverá ser maior que o passivo, no mínimo pela soma desses valores. Senão é bem provável que a empresa tenha que alienar esses bens para saldar seus compromissos, não sobrando nada para que possa continuar funcionando. Temos ainda umas situações especiais, como a situação plenamente superavitária, que demonstra a inexistência de dívidas ou passivo, o ativo é maior do que zero, o passivo exigível é igual a zero. Essa situação ocorre quando a empresa está iniciando suas atividades. E a situação plenamente deficitária demonstra a inexistência de bens e direitos ativos, ocorre na falência da empresa. Situação líquida nula. Ocorre quando o conjunto de bens e direitos é igual às obrigações. Neste caso, o patrimônio líquido será igual a zero ou nulo. A situação líquida nula é uma situação muito difícil de acontecer. Neste caso, não existe capital próprio, o que significa que o ativo da empresa foi totalmente financiado com recursos de terceiros. É um estado de alerta, pois a empresa está com dificuldades financeiras. Demonstra a inexistência de riqueza própria. Tudo que a empresa tem, ativos, ela deve. Os passivos, obrigações. A empresa tem capacidade somente para liquidar as suas dívidas com terceiro, que é chamado de passivo real. Ou seja, toda a parte do proprietário já foi consumida pelas obrigações que representam o mesmo valor do conjunto de bens e direitos. Considerando ainda que uma parte do ativo é constituída de bens que são destinados ao uso da empresa, como os móveis, utensílios, instalações, máquinas, equipamentos, não podendo se desfazer deles, pois são necessários ao funcionamento da empresa, o ativo deverá ser maior do que o passivo, no mínimo, pela soma desses valores. Senão, é bem provável que a empresa tenha que alienar esses bens para saldar seus compromissos, não sobrando nada para que possa continuar funcionando. Ainda temos algumas situações especiais. Situações especiais como plenamente superavitária, que demonstra a inexistência de dívidas do passivo, o ativo é maior do que zero, o passivo exigível é igual a zero. Temos a situação plenamente deficitária. Demonstra a inexistência de bens e direitos ativos e ocorre na falência da empresa.
A situação plenamente superavitária ocorre na abertura da empresa. Para fins de atendimento dos usuários da informação contábil, a entidade deverá apresentar suas demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras de acordo com as normas regulamentares dos órgãos normativos. Segundo o Instituto Brasileiro de Contabilidade, o IBRACON, NPC 27, as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nesta data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento pela administração dos recursos que lhes são confiados. A obrigatoriedade de elaborar as demonstrações contábeis estão contidas na legislação do Imposto sobre a Renda, no artigo 274 do Decreto número 3.000 de 99, chamado de RIR 1999. Na legislação societária, no artigo 176, de 1 a 5, da Lei número 6.404/76, nas normas do Conselho Federal de Contabilidade, na Resolução CFC número 1185 de 2009, alterada pela Resolução número 1376 de 2011, e na deliberação do CVM número 676 de 2011. A legislação societária determina ainda no seu artigo 176, parágrafo 4º da Lei 6.404 de 1976, que as demonstrações contábeis, em geral, devem ser complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos necessários para o esclarecimento da situação patrimonial e do resultado do exercício. A NBC, ou Norma Brasileira de Contabilidade, 26, item 10, letra E, também inclui as notas explicativas entre os elementos que integram o conjunto das demonstrações contábeis obrigatórias. As demonstrações contábeis têm uma finalidade específica e uma norma legal orientando a organização das informações a serem dispostas no documento. Isso é importantíssimo para que o profissional tenha agilidade na busca das informações que interessam a ele, facilitando a leitura e a interpretação, e assim evita diferenciação nas formas de apresentação, o que tornaria o documento de difícil interpretação. A lei que rege as sociedades brasileiras, que é conhecida como a Lei Societária citada anteriormente, Lei 6.404, publicada em 1976, em seu artigo 175, estabelece que, ao fim de cada período de 12 meses, a diretoria da empresa fará elaborar, com base na contabilidade, as demonstrações financeiras. Esse período é denominado de exercício financeiro, exercício social ou período contábil. Não há necessidade de que o exercício social coincida com o ano civil, embora na maioria das vezes assim aconteça. A data do término do exercício social é definida pelos sócios da empresa e não pode ser alterada, exceto em condições supervenientes e com a respectiva alteração no instrumento original, que é o contrato social ou ata de constituição da empresa. As sociedades anônimas de capital aberto e as instituições financeiras devem publicar as demonstrações financeiras semestralmente para melhor informar o público interessado. Para atender às necessidades internas, fins gerenciais e facilitar a administração da empresa, a contabilidade deverá elaborar relatórios em períodos mais curtos, por exemplo, semestralmente ou até mesmo mensalmente. Alguns dados são fundamentais no momento da publicação. Entre eles, destaca-se a denominação da empresa,
o título de cada demonstração financeira e a data do exercício social a que se refere. Para fins de comparabilidade na análise das demonstrações financeiras, elas deverão ser publicadas com a indicação dos valores correspondentes ao exercício social atual e o imediatamente anterior. Portanto, as demonstrações conterão duas colunas, o ano atual e o ano anterior. As demonstrações financeiras podem ser apresentadas com a eliminação dos 3 últimos dígitos, ou seja, em milhares de reais, ou simplesmente eliminando os centavos. Em qualquer caso, ao adotar-se a eliminação de dígitos, deve-se fazer constar no cabeçalho das demonstrações a impressão milhares ou algo equivalente. Exemplo, um valor de R$ 23.487.678,21 ficaria publicado R$ 23.487.000, desculpa. A eliminação de dígitos facilita a publicação, principalmente pela necessidade de publicar em 2 colunas. Vejamos a organização das contas contábeis. Lei Societária 6.404/76, em seu artigo 176, determina balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração das origens e aplicações de recursos, que foi substituída pela DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, redação dada pela Lei 11.638 de 2007. E sexto, se é companhia aberta, demonstração do valor adicionado, que foi incluído pela Lei número 11.638 de 2007. Visando adequar a contabilidade nacional aos padrões internacionais e também a eliminação de obstáculos que dificultavam o acesso de empresas brasileiras no mercado internacional, foi aprovada a Lei 11.638 em 2007, que alterou parcialmente a Lei 6.404 de 76, conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas, aplicada igualmente às demais empresas. Algumas alterações também foram feitas pela Lei 11.941 em 2009, segundo a mesma tendência de padronização internacional. A Lei número 6.404 de 76, que continua em vigor com as devidas alterações da nova lei, na seção 2, que trata das demonstrações financeiras das empresas, apresenta nos dispositivos gerais o seguinte texto. Artigo 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil das companhias, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Primeiro, balanço patrimonial. Segundo, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Terceiro, demonstração do resultado do exercício. Quarto, demonstração das origens e aplicações de recursos. Quinto, demonstração dos fluxos de caixa. E sexto, demonstração do valor adicionado. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua riqueza e não ultrapasse a 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. Parágrafo 3º. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Parágrafo 4º. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias
para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. A nossa disciplina, então, tratará especificamente das duas principais demonstrações contábeis, que são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Mas é importante definirmos as demais demonstrações. No caso, nós temos a DLPA, que já foi citada, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que mostra o destino dado ao lucro da empresa no período ou o motivo do aumento do prejuízo. É um relatório que evidencia os saldos da conta lucros ou prejuízos acumulados no início e no final do exercício, bem como as variações ocorridas no exercício decorrentes de ajustes de exercícios anteriores, reversões de reservas, resultado do exercício, transferências para reservas, dividendos e a parcela incorporada ao capital. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 186 da Lei 6.404/76, a DLPA pode ser substituída, se a opção da empresa for, pela elaboração da demonstração das mutações do patrimônio líquido, chamada DMPL, uma demonstração que detalha toda a evolução do patrimônio líquido, onde o lucro ou prejuízo está inserido, ou seja, a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, é mais completa do que a DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Não inclui somente o movimento da conta de lucros ou prejuízos acumulados, mas também a movimentação de todas as demais contas do patrimônio líquido. Temos também a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. Essa demonstração evidencia as movimentações ocorridas no caixa, proveniente das atividades operacionais da empresa, de financiamento e de investimento, indica a origem e aplicação dos recursos da empresa. A demonstração do fluxo de caixa, DFC, passou a ser um relatório obrigatório desde 1 de janeiro de 2008, por força da Lei 11.638 de 2007. Para todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a R$ 2 milhões, tornando-se dessa forma mais um importante relatório para a tomada de decisões gerenciais. O fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras, as entradas e saídas de valores monetários de um determinado período. Pode ser diário, semanal, mensal, etc. O fluxo de caixa é composto dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, de contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de aplicações e de todos os demais que representem as movimentações de recursos financeiros disponíveis da organização. Basicamente, o relatório de fluxo de caixa deve ser segmentado em 3 grandes áreas. Primeiro, atividades operacionais, que são explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da industrialização, comercialização ou prestação de serviços da empresa. Essas atividades têm ligação com o capital circulante líquido da empresa, o CCL. 2. Atividades de investimento, que são os gastos efetuados no realizável a longo prazo ou no ativo permanente, bem como as entradas de vendas de ativo imobilizado. E 3, atividades de financiamento, que são os recursos obtidos do exigível a longo prazo e do patrimônio líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização dessas dívidas e os valores pagos aos acionistas a título de dividendos, distribuição de lucros. Para se fazer um bom fluxo de caixa, é preciso ter um controle absoluto sobre todos os todos os dados financeiros gerados pela empresa. A demonstração do fluxo de caixa, DFC, é uma demonstração dinâmica e está contida no balanço patrimonial. Temos também a demonstração das origens e aplicações de recursos, a chamada DOAR,
que é uma demonstração criada pela Lei 6.404/76, e é um relatório contábil destinado a evidenciar, num determinado período, as modificações que deram origem às variações no capital circulante líquido da entidade. Porém, foi extinta pela Lei 11.638/2007, devido à obrigatoriedade da publicação da DFC, que também evidencia a variação do CCL, ou seja, do capital circulante líquido. E temos ainda, por final, a demonstração do valor adicionado, chamada de DVA, que evidencia quanto de riqueza uma empresa produziu, ou seja, quanto ela adicionou de valor aos seus fatores de produção e de que forma essa riqueza foi distribuída entre empregados, governos, acionistas, financiadores de capital e quanto ficou retido na empresa. Ou seja, o objetivo dessa demonstração é fornecer a todas as partes envolvidas e seus interessados as informações necessárias para tornar o processo transparente. Então, pessoal, nós temos aqui um quadro trazendo as demonstrações contábeis obrigatórias, sendo o principal o balanço patrimonial. E de dentro do balanço patrimonial, nós extraímos a DFC, a DOA, a DLPA, a DRE, a DMPL. As chamadas notas explicativas têm a função de constar todas as informações relativas ao princípio contábil aplicado, bem como informações adicionais que se façam necessárias para uma boa análise e interpretação dos números. São utilizadas para descrever práticas contábeis adotadas pela empresa e também para evidenciar efeitos de procedimentos incorretos, eventualmente adotados, que muitas vezes distorcem as demonstrações contábeis. O objetivo maior é evidenciar informação de impacto que nem sempre pode ser facilmente identificada no corpo das demonstrações contábeis. Voltando à nossa disciplina mesmo, a ênfase da nossa disciplina, que é o balanço patrimonial e a DRE, nós temos que o balanço patrimonial é a principal demonstração contábil, conforme Lei 6.404/76, em seus artigos 176 a 182 e artigo 187, de acordo com a NBC, do Conselho Federal de Contabilidade, o balanço é constituído pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. O ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros originados de eventos ocorridos. O passivo compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, resultante de eventos ocorridos que exigirão ativos para sua liquidação. O patrimônio líquido corresponde aos resultados próprios da entidade e seu valor é a diferença entre a parte positiva, que é chamada de ativo, e a parte negativa, que é chamada de passivo. Quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado passivo descoberto. Portanto, a expressão patrimônio líquido deve ser substituída por passivo descoberto. O balanço patrimonial é um relatório contábil obrigatório por lei e a demonstração financeira existente mostra como de fato está o patrimônio da empresa, refletindo sua posição financeira em um determinado momento, geralmente no fim do ano ou em qualquer data pré-determinada. No balanço, o patrimônio se encontra em equilíbrio. Equilibra os bens e direitos com as obrigações e as participações dos acionistas. Dessa forma, ele é igualdade patrimonial. O balanço mostra o patrimônio da entidade tanto quantitativa quanto qualitativamente, ou seja, apresenta cada item que faz parte do patrimônio e quanto se tem de cada um. O termo balanço origina-se do equilíbrio, ativo igual passivo mais PL, aplicações igual origens, bens mais direitos iguais obrigações. Parte da ideia de uma balança de dois pratos, onde sempre há igualdade de um lado com o outro. Se não existir igualdade, significa que há erros na contabilidade da entidade.
O balanço patrimonial tem sua constituição duas colunas. A coluna do lado esquerdo é a do ativo e a coluna do lado direito é a do passivo, determinado por convenção. No lado esquerdo são discriminados os bens e direitos especificando-se qualitativamente cada componente, indicando seu valor monetário, que é o aspecto quantitativo. E no lado direito são discriminadas as obrigações, dívidas que a empresa possui para com terceiros por sua natureza e por sua expressão monetária. Também no lado direito são discriminadas as contas do patrimônio líquido, sendo as obrigações para com a empresa. São os recursos que os acionistas ou sócios investiram na entidade. Investimento feito pelos proprietários, dinheiro aplicado, as reservas de lucro, etc. Em resumo, o balanço patrimonial é uma demonstração contábil estática, sintética e ordenada do patrimônio da empresa, destinada a evidenciar a posição financeira da empresa de forma quantitativa e qualitativa em determinado momento. Nesse documento, os bens, direitos, obrigações e participação dos sócios são explícitas a todos que tenham acesso a esse documento. A Lei nº 6.404/76 estabelece a ordem na elaboração do balanço patrimonial em seu artigo 178. Temos, no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 1. Ativo circulante, incluído pela Lei 11.941 de 2009. 2. Ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, incluído pela Lei 11.941 de 2009. Parágrafo 2º. No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos. 1. Passivo circulante, também incluído pela Lei 11.941. Passivo não circulante, incluído pela Lei 11.941. E patrimônio líquido, dividido em capital social, reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados, incluído pela Lei 11.941 de 2009. Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar são classificados separadamente. O artigo 179 da citada lei trata a classificação do ativo do seguinte modo: no ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesa do exercício seguinte. 2. No ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos às sociedades coligadas ou controladas. Artigo 243. Diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia que não constituíram negócios usuais na exploração do objeto da companhia. E 3. Em eventos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. 4. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Redação dada pela Lei 11.638 de 2007. 5. No diferido, as despesas pré-operacionais e gastos de reestruturação, que contribuirão efetivamente para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configuram tão somente uma redução de recursos ou acréscimo na eficiência operacional. Redação dada pela Lei 11.638 de 2007, que foi revogada pela Medida Provisória número 449 de 2008 e revogada pela Lei 11.941 de 2009. 6º, no intangível, os objetos que tenham por objetivos bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.
Este item foi incluído pela Lei 11.638 de 2007, parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Ainda falando da Lei 6.404 de 76, em seu artigo 180, foi estabelecida a classificação do passivo, conforme disposto. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179 desta lei, redação dada pela Lei 11.941 de 2009. O artigo 181 da mesma Lei 6.404 trata a conta de resultados futuros, estabelecendo que serão classificados como resultados de exercícios futuros as receitas de exercícios futuros, diminuída dos custos e despesas a elas correspondentes. Porém, foi revogada pela medida provisória 449 de 2008 e pela Lei 11.941 de 2009. Enfim, em relação ao patrimônio líquido, a Lei Societária, em seu artigo 182, estabelece: a conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a sua parcela ainda não realizada. Finalizamos, então, a parte do balanço patrimonial. Vamos falar da DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, que foi instituída pela Lei 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas, conforme artigo 187, é um relatório contábil que evidencia a situação econômica da entidade, apresentando de forma vertical, sendo que a partir do total das vendas ou faturamento de um determinado período, reduzem-se as deduções das receitas permitidas pela legislação vigente, os custos e as despesas auferidas no mesmo período. Ao final, tem-se o resultado, podendo ser positivo, lucro ou superávit, e negativo, prejuízo ou déficit. Resumidamente, a DRE, Demonstração do Resultado do Exercício, mostra se no exercício, ou no período, ou no ano, a empresa obteve lucro ou prejuízo, detalhando as receitas e despesas responsáveis por este resultado. A DRE tem como objetivo principal apresentar de forma vertical, resumida, o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, normalmente de 12 meses. De acordo com a legislação mencionada, as empresas deverão, na demonstração do resultado do exercício, discriminar a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos, a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto, as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais, o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e as outras despesas, o resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto de renda, as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se caracterizem como despesa, o lucro do prejuízo líquido do exercício e o montante por ação do capital social. A DRE tem um papel importante na tomada de decisões por parte dos gestores da empresa e concentra em si informações de grande relevância para a realização de um bom planejamento estratégico e para os investidores interessados na sociedade. O uso das demonstrações financeiras que defendemos vai além de uma simples leitura e entendimento, pois através dela podemos analisar mais profundamente e identificar a eficiência da gestão, através do uso de análises e indicadores financeiros que podem ser extraídos das demonstrações, relatórios contábeis e das notas explicativas. Vamos enfatizar então a estrutura patrimonial ou balanço patrimonial evidencia as aplicações de recursos que são representados pelos bens e direitos, que é o ativo ou a parte positiva do patrimônio, e as origens dos recursos
que são representadas pelas obrigações, que é o passivo, parte negativa do patrimônio das empresas. Vale então ressaltar que o passivo se divide em todos dois grandes grupos, que chamamos de capital de terceiros, obrigações exigíveis, e capital próprio, obrigações não exigíveis, são as obrigações para com os sócios. Outro ponto interessante a se destacar é que a partir da Lei 11.638 de 2007, os grupos ativo e passivo passaram a ser classificados em circulante e não circulante. A legislação estabelece que no ativo circulante encontram-se os valores recebíveis até o exercício seguinte e ativo não circulante classificam-se os valores recebíveis em exercícios subsequentes. Da mesma forma, o passivo circulante é formado pelas obrigações a vencerem até o exercício seguinte, enquanto as obrigações a vencerem após esse prazo são alocadas no passivo não circulante. Então, temos aqui um exemplo do balanço patrimonial e um exemplo de uma DRE. A DRE é apresentada de forma vertical, partindo da receita até a apuração do resultado, e o balanço patrimonial, evidenciando as contas patrimoniais, as contas de ativo e de passivo, bens, direitos e obrigações. Bem, pessoal, nas próximas aulas iremos falar das principais contas patrimoniais, que são as contas que integram o balanço patrimonial, mas antes disso vamos estudar alguns conceitos importantes, como origem de recurso, é de onde a empresa está conseguindo o capital para investir na empresa. Por isso, também é conhecida como fonte de recurso e pode ser dividida em capital próprio e capital de terceiros. Nenhum recurso ingressa na empresa sem passar pelo passivo ou patrimônio líquido. A aplicação de recursos é onde estão sendo investidos os recursos da empresa. Pode ser dividida em aplicações de curto prazo, que é o ativo circulante, e de longo prazo, que é o ativo não circulante. Capital. Como vimos, o patrimônio pode ser conceituado como um conjunto de capitais, cuja origem dos capitais está representada pelo passivo e a aplicação dos capitais pelo ativo. O capital, então, é o conjunto de recursos postos à disposição da empresa, seja por terceiros ou por proprietário, passivo ou PL. Ou seja, é a soma das riquezas ou recursos acumulados que se destinam à produção de novas riquezas. A expressão capital tem vários significados distintos. Vamos então conhecê-los. Nós temos o capital próprio, que é o capital dos sócios e está representada no balanço patrimonial pelo PL, reforçando, né? O capital próprio envolve o capital inicial e suas variações, correspondendo ao conceito de patrimônio líquido ou situação líquida. Contabilmente, as parcelas que constituem o capital próprio aparecem geralmente em contas distintas. Por exemplo, capital social, lucros acumulados e reservas. Então, o capital próprio constitui a riqueza líquida à disposição dos proprietários e a soma do capital social, suas variações, os lucros e as reservas. Ou seja, é aquele que se originou da própria atividade econômica da entidade, como lucros, reserva de capital e reserva de lucros, equivale ao patrimônio líquido ou situação líquida. Capital de terceiros. É o capital das outras pessoas, ou seja, terceiros, que estão representados no balanço patrimonial pelas obrigações de curto prazo, que é o passivo circulante, e de longo prazo, que é o passivo não circulante. Ainda podemos definir capital de terceiros como sendo os investimentos realizados pela entidade com recursos provenientes de terceiros. Na contabilidade, é representado pela conta denominada credores, ou equivalente. O capital de terceiros corresponde ao passivo real ou passivo exigível, obrigações da empresa, e representa os investimentos feitos com recursos de terceiros. Por exemplo, compra de um imóvel financiado pelo banco em 12 vezes. Nós teremos financiamentos a pagar ou, então, compra de mercadorias em estoque com pagamento a prazo. Nós teremos fornecedores. E capital nominal. Trata-se do investimento inicial realizado pelos proprietários de uma entidade, sendo registrado contabilmente através da conta capital social. A alteração do capital nominal é processada
quando ocorrem investimentos adicionais através de aumentos de capital ou desinvestimentos, caracterizando por reduções de capital. Capital total à disposição da entidade é o conjunto de valores disponíveis pela entidade em certo momento, sendo representado pelo capital inicial mais as variações posteriores e os recursos de terceiros em poder da entidade. Também é conhecido como capital de giro, ou seja, é a soma das riquezas ou recursos acumulados que se destinam à produção de novas riquezas. Corresponde à soma do passivo mais patrimônio líquido da empresa e representa o total dos recursos utilizados no financiamento das atividades, ou seja, passivo total. É a soma de todas as origens que estão à disposição da entidade e que estão aplicados no ativo em decorrência do método das partidas dobradas. Passivo total é igual a ativo total, que é igual ao patrimônio bruto, que é igual ao total das origens, que é igual ao total das aplicações, que é igual ao capital total à disposição da entidade. Temos também capital social, que é o investimento inicial feito pelos proprietários da empresa e corresponde ao patrimônio líquido inicial. Ele só é alterado quando os proprietários realizam investimentos adicionais, aumentos de capital ou desinvestimentos, diminuições de capital. Também podem receber a denominação capital nominal ou capital integralizado. Capital integralizado e capital integralizar, os recursos destinados pelos proprietários para a formação do capital social, nem sempre estão disponíveis para serem transferidos do patrimônio do sócio para o patrimônio da entidade, empresa, no ato da constituição da mesma. Ou seja, nem sempre o capital encontra-se totalmente integralizado ou realizado. O capital social só é integralizado ou realizado quando os recursos correspondentes são transferidos do patrimônio dos sócios para o patrimônio da entidade. Quando o sócio se compromete formalmente, ou seja, mediante contrato social, a entregar certa importância para compor o capital social da empresa a qual pertence, em data futura, embora subscrita aquela parcela do capital correspondente aos recursos não entregues, encontra-se a integralizar ou a realizar. Temos também a subscrição, que é o ato jurídico formal pelo qual o sócio, acionista ou titular da empresa individual assume a obrigação de transferir bens ou direitos para o patrimônio da entidade a qual está vinculado, sendo que sim o capital subscrito pode ou não estar integralizado. Se ato contínuo a substituição, a titularidade dos bens e direitos é transferida para o patrimônio da entidade. Então, o capital será subscrito e integralizado. Caso contrário, embora o capital esteja subscrito, ainda se encontrará a integralizar. Capital autorizado. É o capital próprio de sociedades anônimas de capital aberto que negociam suas ações em bolsa ou balcão. A partir da Lei 6.404, foi instituído como capital autorizado. Antes dessa lei, toda mudança na constituição do capital social só poderia ser feita através de uma alteração de estatuto, contrato ou registro da empresa na junta comercial ou cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Mas com a nova lei, nas sociedades anônimas, a Assembleia Geral dos Acionistas pode delegar ao Conselho de Administração, órgão executivo das SA, a faculdade de elevar o capital social até um determinado limite autorizado. Bem, e com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a aula virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.